Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos 38 a 40. A palavra de Deus diz: Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que oculto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu-a. Foi José e tirou o corpo. Nicodemos, aquele que no princípio viera ter com Jesus de noite, foi também levando uma composição de cerca de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com os aromas, como é costume entre os judeus, sepultar os mortos. Nós vemos nessa passagem algo que nos chama muito a atenção. Duas pessoas, dois amigos de Jesus que se importaram com ele o suficiente para não permitirem que o seu corpo fosse tratado como de um criminoso, que foram usados por Deus para cumprir uma profecia bíblica de que na sua morte Jesus teria parte com os ricos, ou seja, Jesus foi sepultado num túmulo novo, escavado em uma rocha, um túmulo que era para normalmente pessoas de alta posição, pessoas ricas. Nós vemos que estes dois homens tiveram uma preocupação muito especial e um carinho muito grande com o que estava acontecendo com Jesus naquele momento. E quem são estes dois homens? José de Arimateia, Nicodemos, dois homens de alta posição, de alta notoriedade. Eles eram pessoas muito reconhecidas no meio do povo judeu, eram fariseus, eram pessoas respeitadas por toda aquela classe. E um detalhe muito importante que a palavra de Deus nos mostra acerca de Nicodemos e José de Arimateia: eles eram amigos de Jesus, ainda que ocultos, ainda que de forma escondida. E aqueles homens, eles estavam vacilando entre dois pensamentos. Estavam com medo de se posicionarem ao lado de Jesus, porque os fariseus, aquela classe a quem eles pertenciam, estavam contra Jesus. Mas ao mesmo tempo eles não podiam negar que Jesus era diferente de todos os líderes religiosos. Eles não podiam negar o impacto que Jesus causara na vida deles, principalmente Nicodemos, que está bem descrito em João capítulo 3, o encontro que ele teve com Jesus de noite. A Bíblia diz aqui, recorda que ele foi à noite se encontrar com Jesus para não ser visto, para não ser encontrado. Então, aqueles dois homens não podiam negar quem Jesus era, mas tinham medo de se posicionar, porque eles poderiam ser discriminados, eles poderiam ser expulsos da sinagoga e coisas desse tipo. Mas quando nós entendemos isso, amados, nós começamos a ver que Jesus, ele sempre, uma hora ou outra, vai nos fazer sair da escuridão, vai nos fazer deixar de lado aquele posicionamento que a gente tinha neutro e nos posicionarmos de uma maneira clara. Quando José de Arimateia, ali movido pelo amor que ele tinha por Jesus e chamando Nicodemos para ajudá-lo, eles foram tirar o corpo de Jesus da cruz. O que aconteceu? Ali ficou evidente quem ele era, um seguidor de Cristo. Ficou evidente que ele se importava com Jesus e ele estava oferecendo ali algo das suas posses, ele estava oferecendo ali algo para honrar a vida e o ministério que Jesus teve aqui na terra. Então todas as pessoas que viram ele sendo tirado da cruz ali por José de Arimateia e aqueles que estavam com ele perceberam, José de Arimateia agora ele tomou uma posição, Nicodemos agora tomou uma posição, eles agora eram claramente seguidores, servos de Jesus Cristo.
E muitas vezes, queridos, isso acontece conosco porque nós vivemos no nosso ambiente, na escola, no trabalho, mesmo na família, nós vivemos ali sem querer desagradar algumas pessoas, sem querer nos posicionar de forma clara, mas sempre vai chegar um momento, sempre chega o dia em que nós temos que nos posicionar a favor do nosso Senhor, em favor do nosso ministério, da nossa igreja local, dos nossos líderes. Nós temos que nos posicionar em favor dos nossos princípios, em favor daquilo que nós acreditamos, em favor do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, hoje o Senhor nos chama a não sermos mais amigos ocultos de Jesus. Sabe, sempre vai existir um momento. Eu me lembro na minha época da escola, onde os meus colegas, os meus amigos, eles todos viviam de uma forma diferente daquela que eu vivia. Eu nasci num lar cristão, eu cresci com princípios cristãos e muitos deles queriam se envolver com coisas pecaminosas, com coisas que a palavra de Deus não nos autoriza e não nos recomenda, e ali se envolvendo em relacionamentos errados, se envolvendo com mentiras e com práticas pecaminosas. E naquele momento eu tive uma experiência com Deus aos 11, 12 anos de idade, e quando eu tive essa experiência eu tive que me posicionar. Eu tive que escolher ser diferente deles. Eu tive que escolher não ter a admiração e a atenção daqueles garotos, daqueles colegas, daquelas pessoas que eu gostaria de estar incluso no meio deles. Mas no momento em que eu tomei essa decisão, eu entendi que a minha posição, a minha amizade com Cristo era mais importante do que qualquer outra coisa. E é por isso que Jesus nos ensina na sua palavra: qualquer que se constitui amigo do mundo será inimigo de Deus. E se nós queremos ser amigos de Deus, nós seremos inimigos do mundo, não das pessoas, mas dos conceitos, dos valores. E muitas vezes nós vamos ter que escolher o que é mais importante para nós. E assim como finalmente José de Arimateia e Nicodemos escolheram, hoje eu chamo você, assim como um dia Deus falou comigo: se posicione, seja claro na sua fé, no seu evangelho, e busque não ser um amigo secreto, um amigo oculto, mas que todos saibam que você ama a Cristo e que você segue a Cristo, e que qualquer um que amar você vai ter que levar o pacote do amor de Deus e dos princípios de Deus junto consigo.